Paz, irmãos, que alegria estarmos numa quinta-feira, povo de Deus de fato reunido para adorar o Senhor, para clamar, para orar. Isso é uma grande bênção. Pais e filhos, todos reunidos em nome do nosso Deus, único e verdadeiro Deus, que certamente é um grande privilégio de todos nós. Irmãos, essa oportunidade eu quero dar sequência ao nosso estudo sobre a Ordo Salutis, tá? Agora com um novo tópico, o próximo degrau dessa escada, que é o tema santificação. Tema amplo que, devido à natureza, à amplitude, à importância, assim como todos os outros temas, é praticamente impossível que a gente lide com ele em uma única semana, em um único estudo. Então, se Deus permitir, dividiremos esse tema em 2 tópicos, em 2 estudos. Tá bem? Então, como os irmãos já sabem, a gente já vem tratando aqui há alguns meses até, né? Porque devido à extensão desse estudo, a Ordo Salutis significa a ordem de salvação. São as doutrinas que estão ligadas aos elementos que compõem a nossa salvação. Esse é, na verdade, quando a gente fala sobre salvação, o tema mais importante que a gente encontra na palavra de Deus. Né? Em relação aos efeitos sobre os servos de Deus, a salvação é o tema mais importante. E agora a gente tem esse tópico também tão importante, que, na verdade, esse tópico santificação, ele inicia-se lá no comecinho do Gênesis e termina no final do Apocalipse. A escritura inteira, a gente pode dizer que todos os livros, em algum nível, falam sobre santificação, devido à importância desse estudo. Então, é um estudo que não será resumido apenas nesse momento de teologia sistemática, mas que a gente continuará avançando com ele nos sermões, nos estudos mais adiante. Tá bem, irmãos? Então, nós temos aí a nossa escada, nossos degraus, né, sobre santificação, quer dizer, sobre a Ordo Salutis, que envolve a santificação como o antepenúltimo aspecto, né, o antepenúltimo aspecto do nosso estudo. Tá? Começamos com eleição, passamos para chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção de filhos, tema tão importante que a gente lidou também em 2 semanas, e finalmente, santificação. Bem, esse é um tema que deve estar na ponta da língua do crente, quando alguém pergunta sobre, mas também deve estar expresso em nossa vida prática, em nossa vida pública. Isso deve estar claro na vida de um cristão. É justamente o que nos diferencia visualmente do mundo. Não é? Quando nós fomos eleitos por Deus, no tempo devido chamados, regenerados pelo Espírito Santo, renascidos espiritualmente, convertidos, nos abraçamos a Cristo, Deus nos justifica por meio do seu Filho Jesus Cristo, passamos a ser membros da família de Deus. Essas coisas, elas têm efeitos na nossa vida. Mas o que traz de fato o efeito visual para a vida de um crente é quando ele é alvo da obra da santificação. Isso é o que transforma o nosso proceder neste mundo. Você lembra as palavras de Cristo? Na oração sacerdotal, falando com o Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Continuamos vivendo nesse mundo caído, porém com uma nova forma de viver. E é assim que somos enxergados pelas pessoas. Tá? E assim que somos enxergados também pelo Senhor. Então, desde o começo das Escrituras, há um chamado para os servos de Deus, há um chamado para o povo de Deus para viver de um modo próprio, de um modo específico que os crentes devem viver. Esse modo é santidade. Tá bem, irmãos? Olha o que está lá em Levítico. Capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor, Deus falando, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos,
porque eu sou santo. Isso é uma ordem de Deus. Então, a partir daqui, vamos começar a entender, buscar o significado do que é ser santo. O que é que as Escrituras falam sobre ser santo? Qual o entendimento do que é ser santo? Como podemos ser santos? O que é essa obra da santificação? Então, os irmãos já têm observado que eu tenho usado muito o Wayne Grudem, né? Teólogo batista, tá? E o Grudem, ele escreve na sua teologia sistemática o seguinte: agora, porém, chegamos a uma parte da aplicação da redenção. A obra da redenção é a obra de Cristo nos redimindo, nos salvando. E agora, a aplicação disso, né, que é uma obra progressiva. Então, o primeiro elemento que a gente já está vendo aqui, que o Wayne Grudem traz da obra da santificação, é que ela é progressiva. Isso significa que deve haver um avanço, uma progressão, uma coisa contínua. Continua quanto tempo? Ele diz que continua durante toda a nossa vida na Terra. Também é uma obra na qual Deus e os crentes cooperam. Observe que a gente estava vendo os outros elementos da ordem dos salutos, e é sempre Deus fez isso. Deus elegeu, Deus chamou, Deus regenerou, Deus justificou, Deus lhe adotou como filhos, né? É sempre uma obra divina. Nessa obra da santificação, há uma cooperação. Deus e os crentes juntos, no mesmo propósito. Obviamente, a gente sabe que só é possível nos santificarmos porque Deus age primeiro em todos esses aspectos que nós já estudamos. Cada um desempenhando o seu papel. Essa parte da aplicação da redenção é chamada de santificação. Aí ele resume: santificação é uma obra progressiva de Deus e dos crentes que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então, se você puder resumir o que é santificação, é a obra de Deus que nos molda a imagem de Cristo. É uma obra de Deus porque é o Senhor que nos dá todas as ferramentas e que ativamente trabalha em nós por meio do seu Santo Espírito, mas também que deve haver uma intenção nossa, um desejo profundo e firme de participar disso, de sermos mais parecidos com Cristo. Não é à toa que essa é uma obra também dos crentes, não só de Deus, que o tempo todo as Escrituras nos chamam para isso. Vejam que Deus falou: sejam santos porque eu sou santo. Vejam, se fosse uma obra somente divina, seria uma coisa estranha Deus pedir para que a gente fosse uma coisa que é impossível a gente tentar praticar. Quando a gente vê Deus nos chamando para obedecer os mandamentos, nos chamando para sermos imitadores de Cristo, todas essas coisas apontam para que essa obra, que esse passo, esse elemento na ordem dos salutos, na ordem da salvação, implica também numa ação nossa, que é voluntária, que deve haver esse desejo em nosso coração de sermos assim. Tá bem, irmãos? Então, isso é santificação. E aí o Wayne Grudem, ele traz uma verdade muito importante. A obra da santificação, ela é progressiva e pro resto da vida. Ela inicia no dia da conversão e termina no dia da morte. Aqui nessa terra. Tá bem? Alguém poderia perguntar assim, mas é possível alguém se santificar antes de ser convertido? E a resposta é óbvia, é um fato claro, não. É impossível. A santificação, ela é a consequência de uma verdadeira conversão. Sem conversão, não há santificação. Aí você pode se perguntar, mas eu conheço pessoas que são tão corretas. Essas pessoas, elas não são santas. Elas são pessoas que têm uma moral elevada. Elas são pessoas que vivem numa ética correta. Mas santidade é impossível. Santidade significa dizer, pelo Espírito Santo, cada dia mais se parecer com Cristo. Cada dia mais renegar o pecado. Mortificar o pecado nos corações. Tá bem? Então, apesar de ser um tema que a gente já lida sempre, há elementos que nós devemos trazer da santificação que vão nos ajudar a entender melhor. Eu quero começar falando sobre o que não é santificação. Tá? Isso é importante, porque muitos desses elementos o que não é santificação, por causa da Igreja Católica, por exemplo, a Apostólica Romana, ficou muito vivo na sociedade. Né? Anos sendo bombardeados com ensinos errados faz com que a gente tenha uma percepção errada sobre as coisas. Então, primeiro, santificação não é um pagamento para a salvação. Isso é um fato bíblico.
tá? Diferente do que os romanos, os romanistas, os papistas pensam, santificação não é um pagamento, não é uma forma de alcançar a salvação. Pelo contrário, a santificação só é possível na vida daqueles que já são salvos. A salvação, ela precede. É tanto que a santificação, ela vem na posição da Ordo Salutis, depois de todos esses aspectos, depois da conversão, depois da justificação, depois da adoção. Ela vem nos aspectos que nós entendemos que é intermediário daquela tensão, uma tensão bíblica, que eu já falei aqui em outros momentos, chamada tensão do já, mas ainda não. Existe uma tensão bíblica na salvação, que a gente enxerga nas Escrituras, e nós chamamos de tensão do já, mas ainda não. O que é isso, Mário? O que é isso, tensão do já, mas ainda não? É a tensão que nós dizemos, nós já somos salvos, mas ainda seremos salvos. Nós já somos salvos, mas ainda não somos. Ainda não estamos. Como assim? É porque nós já somos salvos no sentido que o que Deus fez é um fato. Vai acontecer e é certo de acontecer em todos os regenerados, em todos os convertidos, em todos que são justificados e adotados como membros da família de Deus. Só que ainda não desfrutamos, ainda não gozamos de todos os privilégios da salvação. Nós já vimos que a adoção de filhos, como um dos elementos da Ordo Salutis, nos aponta para alguns privilégios eternos, como receber uma herança nos céus. Aí eu pergunto, quem aqui já recebeu essa herança nos céus? Você vai me dizer, ainda não recebi. Ainda não recebi, mas é uma coisa certa de acontecer. Vou dar outro exemplo, que envolve o aspecto da santificação. Algum de vocês já está totalmente livre do pecado? Já não sofre mais nenhuma influência e pode viver de forma plena e perfeita nessa vida? Aí você vai me dizer, não. A carne ainda me assola. A corrupção que habita no meu coração, infelizmente, por causa do pecado original, ainda me incomoda. Então você está na tensão do já, mas ainda não. Você é salvo, mas você ainda não desfruta de todos os benefícios da salvação. Esse benefício de se livrar de uma vez por todas de qualquer influência do pecado só acontecerá na eternidade. Então a gente vive nesta tensão do já, mas ainda não. Mas a salvação já aconteceu. Todo aquele que se santifica é porque já é um salvo. Então, o que não é santificação? Um pagamento para a salvação. É impossível pagar para a salvação, nós já sabemos disso, mas é importante mencionar. Porque a Igreja Católica, ICAR, né? É a sigla, né? Igreja Católica Apostólica Romana, mistura justificação com santificação. Justificação nós já vimos que é o ato de Deus nos declarar justos. E nós já vimos porque Deus nos declara justos. É porque você viveu uma vida justa, perfeita? É porque Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, substituiu o seu lugar na pena. E ele não só assumiu a pena que cabia a você, como ele lhe entregou a sua justiça. Então, a justiça de Cristo, ela é imputada em nós. Deus nos declara justos. Tá bem? Ele não nos declara porque fomos perfeitos, mas ele nos declara porque Cristo nos substituiu. Esse é o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica confunde justificação, confunde não, mistura justificação e santificação. Nós já vimos que a justificação é um ato concreto e é um ato. Acontece de uma vez por todas. Deus declara, a partir de hoje você é declarado justo, não porque você merece, mas porque Cristo fez por você. Por amor, você recebe essa bênção. É uma graça, um favor imerecido. A Igreja Católica não entende assim. Ela entende como um ato progressivo. Que cada vez mais que você vai abdicando alguns pecados, deixando alguns comportamentos, aí é Deus que vai te purificando. E se você não chegou a um estado pleno de purificação, aí você tem direito ao purgatório para expurgar, né, tirar um pouquinho do que resta do pecado para ir para o céu. Isso é um absurdo, tá? Nós já vimos que a justificação ela não é um processo. Mas como a Igreja Católica mistura santificação e justificação, ela cai nesse erro crasso. A justificação é um ato, a santificação é um processo. E são coisas distintas. Por isso que nós distinguimos aqui na Ordo Salutis. Por que eles fazem isso? Primeiro, observe como uma cadeia de pensamentos errados leva a conclusões erradas. A Igreja Católica entende que o batismo ele remove o pecado original. Quando o fiel ele é batizado, eles entendem que aquele batismo ele limpa o resquício do pecado original, possibilitando o crente, ou o fiel, né, católico, a dizer não ao pecado e se santificar.
Isso é um absurdo. Inclusive, eu digo a vocês, irmãos, irmãs que estão se preparando para o batismo, está próximo o batismo, né? Com graça de Deus, será breve. Se você é um servo fiel, o pecado já foi removido. Tá? A culpa do pecado. Você ainda tem a natureza pecaminosa, mas a culpa do pecado já foi removida. Não é o batismo que fará isso. O batismo é um ato de obediência, um símbolo que nos apresenta como filhos da aliança de Deus, que nos dá acesso como membros do corpo. Mas o batismo ele não remove pecados. Ele é um ato de obediência, de fidelidade a Deus. Para eles, o batismo não só remove o pecado, como infunde graça. Por isso que eles batizam crianças. Né? Mesmo sem entendimento nenhum, porque eles entendem que a graça vai ser infundida. Nós já sabemos que a graça ela é alcançada tão somente por meio da fé, e não por uma infusão de água ministrada por um sacerdote em nossa cabeça. Isso é totalmente diferente da justificação, que é uma declaração de Deus pelos atos de Cristo na cruz. Tudo bem, irmãos? Vocês estão compreendendo? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Nós católicos, então, se foi batizado por o pecado original, em algum momento, após um novo processo compulatório, ele vai ter salvação. Eu acho que não necessariamente. Tá? Eles entendem a possibilidade de perda de salvação, né? De um retorno, não sei como eles explicam isso, mas eles entendem que a perda do pecado original, veja que os católicos eles são pelagianos, né? Então eles entendem no livre-arbítrio completo, né? Então eles pensam o seguinte, olha, batismo ele limpa o pecado original, mas ele não limpa o pecado como tudo, isso é uma obra da pessoa, merecimento da fé, tem que fazer isso, tá? Eles entendem que limpa só o pecado original, se a pessoa não quis voluntariamente desobedecer, eles entendem que o que é um absurdo, a gente sabe que a gente está lidando com elementos que não existem, né? Então quando eles fazem isso, eles caem numa contradição estranha, né? Porque a lógica seria justamente essa, se você limpa o pecado original, não tem como você não se santificar. Mas é um absurdo, tá? E raciocinar em cima do absurdo, a gente só chega a conclusões estranhas, né? A conclusões absurdas também. Uma pergunta mais? Então, por isso, para eles, as obras elas possuem um mérito real diante de Deus. Tá? Porque eles entendem que o pecado limpa, o batismo limpa o pecado original, mas que é um ato da pessoa de merecer pelos seus esforços e limpando o resto. Vou limpando o resto à medida que eu vou me santificando ao longo da vida. Tá? E nós já vimos que isso é um absurdo. Fora que alguns casos extremos de santificação na Igreja Católica de pessoas que viveram de um modo tão puro, e veja, puro não na ótica divina, não na ótica bíblica, mas na ótica deles, e normalmente na ótica católica, viver de forma pura é viver o que nós chamamos de ascetismo, asceticismo, uma heresia, que significa dizer você agir com austeridade contra o próprio corpo. Você dizer assim, eu não posso ter prazeres, porque prazer é sinônimo de pecado. Veja, isso é um pensamento absurdo. Não é? E eles entendem isso a tal ponto de pessoas viverem de forma totalmente austera contra si mesmo. Tá? Você vê, por exemplo, pagamentos de promessas de pessoas indo de joelho, peregrinando, achando que a dor física autoimposta vai lhe dar crédito diante de Deus. Algumas pessoas que conseguem viver isso de uma maneira mais elevada que outras, passam do estágio de santificação natural e passam para o estado de beatificação, por exemplo. Né? Na qual algumas pessoas elas são dignas de alguns cultos próprios, né? Culto que leva o nome da pessoa, elas podem se tornar padroeiros de alguns lugares, as pessoas usam elas como intercessores. Nós sabemos que isso é um grande absurdo, que não encontra amparo em absolutamente um texto bíblico, tá? Senão que é uma grande heresia. Então, o que não é santificação? Santificação não é um meio de conquistar a salvação. Santificação só é possível para quem já é salvo. Isso é um fato, tá bem? Então, há claras diferenças entre o ato de Deus da justificação e o ato, na ordem salutis, da santificação. Justificação e santificação são coisas distintas. O que é justificação? É uma condição, essa tabela aqui é tirada da teologia sistemática do Wayne Grudem. É uma condição legalmente acertada e justa, ou seja, a condição que Deus impõe em nós e nos torna diante dele legalmente aceito, legalmente justo. Não por méritos, mas pelo que Cristo fez. O que é santificação? Santificação é uma condição interna. É uma mudança progressiva na vida do crente. O que é a justificação? Como a justificação é? Ela é de uma vez para sempre. É um ato
Deus faz um ato em nossa vida, ele nos declara justos. Lembra? Como Paulo falando sobre Abraão lá em Romanos 4 diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele tornou-se justo por meio da fé, no que Cristo fez. Então é um ato de uma vez para sempre. Já a santificação é constante ao longo da vida. Começa no dia que você se converte e termina no dia que você se encontra com Cristo, na eternidade. A justificação é uma obra exclusivamente divina. Cristo nos substitui e por meio da fé que ele nos dá, o próprio Deus nos declara justo. Uma declaração e uma obra divina na qual nós somos passivos. A santificação não. Nós cooperamos. Como assim nós cooperamos? Significa dizer que a gente ajuda Deus? Não. É que Deus, por meio do Espírito Santo habitando em nossos corações, nos move a viver de forma santa e nós devemos fazer isso. E nós devemos escolher viver para a glória de Deus. Veja que essa escolha só é possível porque já fomos salvos, né, libertos da escravidão do pecado e por aí vai. A justificação, ela é perfeita já nesta vida, porque Deus já nos declara, e é o nosso relacionamento para com o Pai, numa declaração da justiça de Deus. Já a santificação, ela não é perfeita nesta vida, tá? A nossa vida, no que diz respeito à santificação, por vezes ela tem altos e baixos. Não deveria ser assim. Isso não é o ideal, mas é o que se constata quando falamos com todos os crentes, quando conversamos e quando lemos as Escrituras, e que por vezes temos momentos de fraquezas, de infidelidade, de pecado. A justificação, ela é a mesma em todos os cristãos, é a mesma declaração de Deus mediante a justiça de Cristo. Já a santificação, não. Ela é maior em alguns cristãos do que em outros. A gente consegue claramente observar alguns cristãos que são mais santos no sentido de mais devotos ao Senhor, mais firmes em seus propósitos, mais firmes na luta do pecado que outros. A predestinação nesse caso, até a santificação estaria dentro da predestinação ou até a justificação? A predestinação envolve absolutamente tudo. Tudo. Tá? Até isso. Lembra? A predestinação não anula a responsabilidade. Né? Tudo isso, todos os ensinos que a gente já viu continuam válidos aqui dentro. Nessa parte, parece que o homem tem uma liberdade ainda maior, sabe? Sim, mas é justamente isso. Inclusive, no domingo, a gente tem estudado sobre liberdade cristã, né? A liberdade cristã, ela ocorre quando somos já salvos, convertidos. Significa dizer que a nossa consciência ela não é mais escrava do pecado, que a gente não tem mais escamas cegando os nossos olhos quanto à verdade de Deus. Então, significa dizer que agora sim, nós somos livres para tomar atitudes coerentes com a nossa nova vida. Com a nova vida que recebemos de Deus, né? Por isso que é um absurdo, é muito mais grave quando um cristão peca o mesmo pecado que um ímpio. Não porque Deus vai condenar o crente, mas porque o crente ele tem agora o discernimento, a condição de dizer não ao pecado. E quando ele o faz pela sua fraqueza. Por deixar as ferramentas que Deus nos dá, né, de graça, de lado e ouvir a carne. Né? Então isso é muito importante, tá? Esse é um dos modos, né? Eu coloquei aí, indicativos e imperativos de Cristo. Um dos modos que eu gosto muito de entender a santificação, tá? Essa ideia de indicativos e imperativos de Cristo na santificação foi desenvolvido por um teólogo no passado chamado de Gerhardus Voss, né? E ele formulou o seguinte modelo acerca da santificação. Isso, obviamente, estudando a teologia paulina, os escritos do apóstolo Paulo. Há dois grandes aspectos na obra da santificação. E a gente discernir esses dois aspectos é muito importante. Tá bem, irmãos? Para que a gente entenda bem o que é ser santo. Por exemplo, acredito que todo mundo aqui seja cristão, professo. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Você é santo? O que é que você me responde? Sim ou não? Todo cristão, verdadeiramente cristão, ele não só pode, mas deve responder, eu sou santo. Que a gente é estranho porque você foi acostumado a pensar que santificação significa mérito, que santidade significa mérito. Né? O que é santidade? Existem dois níveis de santificação que a gente deve estudar biblicamente. Primeiro é os indicativos de Cristo. O que é os indicativos? Há um tempo atrás eu falei sobre isso aqui na igreja.
Os indicativos é aquilo que Cristo fez por você. E ele aponta para você e diz, é isso. Os indicativos de Cristo correspondem à nova identidade que ele nos dá. A nova identidade que recebemos nele. Essa nova identidade que recebemos nele, ele faz isso quando nos dá o seu Santo Espírito para habitar em nossos corações. Nascemos de novo, recebemos uma nova vida, né? Somos agora novas criaturas, recebemos um novo nascimento. Tá? Se dá com a justificação que Deus nos declara justos, então nosso relacionamento com Deus basta ser acertado. Essa nova identidade é de tal maneira incrível que nós passamos até ser membros da família de Deus, somos adotados pelo Senhor. É de fato uma nova identidade. O Mário antes da conversão é outro Mário, apesar de ser o mesmo. É paradoxal, mas é uma verdade. Tá bem? Então, os indicativos de Cristo é o que ele fez por nós. E o que ele fez por nós foi nos tirar do mundo. Você vai dizer, mas ainda estamos no mundo? Depende do ponto de vista. Nós somos tirados do mundo no sentido de participantes dele. Tá? De membros desta sociedade caída. Mas não fomos tirados ainda fisicamente. Por isso a atenção do já, mas ainda não. Então o que é que Cristo fez por nós? Ele já nos salvou. Ele já nos deu uma nova identidade. Então já somos santos nesse aspecto. E santo significa separado. Daí que vem a palavra kadosh. Santo. Tá? Então isso é o que Cristo já fez por nós. Todo verdadeiro cristão, ele é santo. Imagine que há uma possibilidade de alguns cristãos morrerem sem terem tempo de passar pela obra da santificação. A gente pode citar aqui o ladrão da cruz, por exemplo. Mas o ladrão da cruz é santo? É. Porque Cristo o separou do mundo. Ainda que seu último fôlego de vida, ele foi feito santo pelo Senhor. Isso são os indicativos. Nós somos santos de tal maneira que Deus olha para nós e ele nos declara o quê? Justos. Justificação é isso. Ele já nos declarou isso. Ele diz, mas eu sou cheio de pecado. Você é santo não porque você merece. É por isso que é os indicativos de Cristo. É o que Cristo fez por você. Você é santo porque Cristo lhe fez santo. Agora, existem os imperativos também. Os imperativos, sim. E são ordens claras e diretas de Deus. Como nós lemos lá em Levítico. Sejam santos porque eu sou santo. Então é uma ordem para largar o pecado. Um dos textos mais incríveis, eu queria tratar com os irmãos na próxima semana, mas eu acho que é interessante a gente abrir nesse momento. Convido você a abrir brevemente o livro de Romanos, no capítulo 8. Um dos textos mais incríveis que deu vida a livros, grandes livros de teologia. Não é? Romanos 8, a partir do versículo 12. O versículo 13, na verdade, é o tema de um livro inteiro de um teólogo chamado John Owen, grande teólogo, um dos maiores da história, mortificação do pecado. Mas Paulo diz assim, a partir do versículo 12, assim, pois, irmãos, somos devedores. Veja, Paulo está falando para irmãos, para crentes já santificados em Cristo, já santos, separados por Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Mas devedores a quem? A quem a gente deve? A carne? A lei? Aí Paulo diz, não a carne. Como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque a nossa condição diante de Deus é outra agora. Nós não somos mais escravos do pecado. Aprisionados aos desejos carnais, pecaminosos. Somos santos, já fomos separados por Deus. Aí, o apóstolo Paulo diz no versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Quem é que vive segundo a carne? Os ímpios. Mas, se pelo Espírito, observe, como somente por meio de Deus podemos fazer isso, se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui nesse tema, nesses versículos, a gente consegue ver os dois tópicos da santificação. Os indicativos do que Cristo fez, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não vivemos mais na ética do mundo, nem da lei, mas na graça de Deus. E os imperativos, vivam em santidade. Não vivam segundo a carne, que senão vocês vão caminhar para a morte. Mas mortifiquem os feitos do corpo. É uma ordem. Mortificar os feitos do corpo não significa bater no próprio peito, agir com austeridade, querer literalmente arrancar o braço. Significa dizer, eu não vou dar lugar à minha carne.
ainda que os meus pensamentos desejem algo que eu sei que é mal, eu não vou satisfazê-los. Irmãos, resolver fazer isso é muito difícil. Na verdade, é impossível para qualquer homem. Só é possível se estivermos vivendo mediante o Espírito Santo. Só é possível fazer isso se estivermos vivendo diante da santidade, do poder de Deus. Tá bem? Então, os imperativos de Cristo são as ordens que recebemos do Senhor em toda a Escritura, toda, do começo ao fim, para viver de modo digno do Evangelho, para viver em santidade, para viver com pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, a gente ouve de Cristo, porque verão a Deus. O tempo todo, irmãos, nas Escrituras nós somos chamados para viver em santidade. Então não se assuste, todo domingo, quando você me vê pregar aqui, em algum momento dizer, seja santo, viva em santidade, porque essa é a mensagem do Senhor em toda a Escritura. E é justamente isso que nos define visualmente e nos diferencia do mundo. Porque apesar de estarmos no mundo, já somos santos, não somos mais do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Né? João diz isso na sua carta, né? Nós não pertencemos mais ao mundo. Cristo já nos tirou dele, não fisicamente, mas da sua ética. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Tá bem? Então, lembre-se disso. Santificação existe em pelo menos 2 níveis. O que Cristo fez por você, ele já te fez santo. Se você é um salvo. E depois, o que nós devemos fazer como resposta a isso. Que são as ordens de agora sim viver em santidade. Essas ordens sim são progressivas. Tá bem? Então, o Wayne Grudem, ele divide em mais aspectos, tá? Ele traz aspectos novos, que são, na verdade, os mesmos que ele sai desdobrando um pouquinho mais. Então, ele fala sobre o início da santificação. E diz o seguinte, ele cita Tito 3,5. E diz assim, o texto de Tito 3,5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Então, observe, salvação não vem por meio da santificação. Que obras de justiça é santificação. Não é? Então, a salvação não é uma consequência disso. Está muito claro. Mas, como é que Deus nos salva? Segundo a sua misericórdia. Nós já sabemos disso. Ele diz, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a nossa salvação inicia-se pelo lavar do Espírito. Na verdade, a gente sabe que ela inicia-se lá na eleição, mas a concretização aqui na Terra, né, esse chamado interno, a habitação do Espírito. Isso é o que Jesus fez por nós. Tá? E o que ele fez por nós, obviamente, reflete-se através de resultados práticos em nossa vida, através do nosso procedimento. Então, 1 João 3,9 está escrito, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, o que é nascido de Deus, ele não pode, a norma da sua vida ser o pecado. É um texto direto, claro, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então João vai e vem. A gente já pregou sobre esse texto aqui, na verdade já demos estudo sobre esse texto aqui, mas de forma muito clara, aquele que de fato é um servo de Deus, verdadeiramente convertido, ele pode, há uma possibilidade, não é um pode de permissão, tá? É uma pode de possibilidade, é possível que ele caia em pecados. É possível. Mas a norma da vida de um verdadeiro cristão jamais pode ser um pecado. O cristão ele não pode viver pecando. Eu já citei aqui outras vezes e relembro a fala do Nicodemos, que eu gosto muito, né? Ele disse que viajou não sei quantos mil quilômetros aí de carro e que durante não sei quanto, uma vez, 2 vezes, sei lá, ele precisou trocar o pneu que furou, alguma coisa assim. Ele diz assim, você percorrer tantos quilômetros, mais de 1000 quilômetros, é natural que aconteça alguma coisa, um pneu falhe, esquecer de botar combustível. O que não pode é acontecer isso em cada quilômetro. Você rouba 1 quilômetro. O pecado também não pode ser assim na nossa vida. Tá? O pecado ele tem que ser um acidente, não a regra. Tá bem? Então, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque Deus habita nele. A semente divina significa que o Espírito Santo está no coração dele. E se o Espírito Santo está no coração de alguém, essa pessoa não pode viver pecando. É incompatível com a nova vida recebida. Agora, eu trouxe aqui porque eu me lembrei desse caso. Esse texto é claro quando mostra aquele primeiro estágio da santificação que Gabriel bem falou aqui, sobre o primeiro amor.
a vontade de servir a Deus que a gente jamais pode perder. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 19, de uma nova que está um pouco cortado. Não sei por que está assim agora, mas depois a gente vai ver, né, direitinho como consertar isso. 19 de 19. Isso. História muito conhecida, relato muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim, e se Deus permitir, daqui a algumas semanas ou meses, eu pregarei esse texto aqui também, na nossa exposição de Lucas no domingo. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, lembra, publicano era cobrador de imposto, considerado inimigo do povo de Deus. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era baixinho. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus numa árvore, porque ele havia de passar por lá. Então, Zaqueu correu, atravessou a multidão, para subir numa árvore para conseguir ver quem era Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Por que o povo murmurou, gente? Porque Zaqueu era um publicano. Era provavelmente um judeu que tinha se vendido e passou a trabalhar para o Império Romano, o maior inimigo dos judeus. O Império Romano forçava o povo a pagar imposto. E Zaqueu cobrava imposto. Mas mais que isso, Zaqueu também era um ladrão, provavelmente. Um corrupto. Significa dizer que ele não só cobrava o imposto estipulado, como ele cobrava muito mais. A parte que ele tinha que dar para o Império Romano, ele dava, e a sobra, para o próprio bolso. Era uma prática muito comum. Portanto, os publicanos, eles eram odiados em Israel. Então, todos, imagina a multidão indo com Jesus para Jerusalém, todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Olha, o primeiro estágio da conversão bem claro na vida de Zaqueu. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Então a gente vê esse estágio inicial de conversão, esse primeiro amor. A primeira coisa que acontece é um desejo de não ser mais o mesmo pecador. Primeira coisa que acontece numa verdadeira conversão é o desejo de ser santo. É ser impactado pela luz da glória de Cristo, a ponto de dizer, é impossível que eu viva do mesmo jeito. Tá? Isso é o primeiro estágio da santificação. Então Gruden escreve sobre esse primeiro estágio que se inicia na regeneração, e ele diz o seguinte: esse passo inicial na santificação inclui uma ruptura definitiva com o amor ao pecado e o seu poder hegemônico. De modo que o crente já não é regido nem dominado pelo pecado e não o ama mais. Isso é um fato, é uma consequência da obra do Espírito Santo. O rompimento, ele diz mais, o rompimento inicial com o pecado, então, inclui uma reorientação de nossos desejos para que não tenhamos mais um amor predominante pelo pecado em nossa vida. Paulo sabe que seus leitores já foram escravos do pecado, como ocorre com todos os incrédulos, mas afirma que já não estão escravizados. Então, a primeira coisa quando alguém se converte verdadeiramente é essa ruptura. Essa ruptura significa dizer as algemas da escravidão do pecado sendo quebradas. Já não somos mais escravos do pecado, mas agora filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente passa a odiar. Pelo menos isso é para ser aquele sentimento inicial. Odiar o pecado, eu não quero mais viver com isso. Depois você percebe que odiar o pecado e manter-se odiando o pecado é difícil por causa da nossa carne. Mas é o estágio inicial. É você odiar e decidir viver para a glória de Deus. Como Nicodemo decidiu. A primeira coisa que ele decidiu é: vou dar metade do que eu tenho. Vou restituir 4 vezes mais aquele que eu roubei. Eu vou fazer agora o bem. Então veja como a salvação ela impacta diretamente na vida prática das pessoas, né? Do comportamento das pessoas. Aí Paulo escreve, Romanos 6. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado. Essa deve ser a nossa consideração. Foi isso que Zaqueu se considerou morto para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Observe que essa vida não é qualquer para Deus, é em Cristo. Tem um padrão, tem um modo. Portanto, não permitam. Veja que é uma ordem para nós. E se é uma ordem para nós, é porque Deus nos capacita para obedecer essa ordem. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões.
Não se deixem ser escravos do pecado de novo. É isso que Paulo está dizendo. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Paulo está dizendo literalmente, não use o seu corpo para pecar. Você tem uma língua, não use para mentir. Você tem uma língua, não use para amaldiçoar. Não use para caluniar. Não use para gerar intrigas e contendas. Você tem a sua saúde perfeita, use para a glória de Deus. Você tem mãos e pés, não use para ir onde não deve, não use para tocar o que não deve. Você tem uma mente sã dada por Deus, não use para pensar coisas pecaminosas. Então, Paulo está dizendo, use o que Deus lhe deu agora como instrumentos de justiça. Pés para irem para lugares santos ou para fazer a obra de Deus. Mãos para fazer o que é santo. Boca para falar o que é santo. Olhos para ver o que é santo. É isso que Deus está nos dizendo. É isso que está sendo ensinado através da palavra. E isso envolve uma decisão nossa. O desejo de servir a Deus. Eu quero servir a Deus e agora eu sirvo. Porque agora sim que somos salvos é possível. Antes era impossível. Antes ninguém pode dizer, agora eu quero servir a Deus e pronto. Não. Agora com o Espírito Santo, agora verdadeiramente salvos, regenerados, convertidos, agora nós podemos servir a Deus. Significa dizer que vai ser fácil? Não. Mas que essa deve ser a motivação do nosso coração. Pode falar. Essa é uma decisão diária, né? Diária, constante. Porque Satanás fica lançando setas inflamadas na nossa mente para a gente desejar o que não pode, o que não deve. E se a gente se deixar cair nessas setas inflamadas, nesses dardos inflamados, a gente vai acabar pecando. Então é uma coisa constante que a gente tem que estar mediante os meios de graça. Eu vejo muito assim, acho que falando por experiência própria, né? Eu acho que é um dilema de muitos cristãos, a tentativa de purificar as mãos, as atitudes, né? Sem antes purificar os corações, sabe? Verdade. Eu acho tão importante purificar o nosso coração, diariamente mesmo, purificar o nosso coração. Verdade. E se torna mais fácil não executar o pecado, né? Perfeitamente. Cada dia que passa, a gente deseja menos. Isso. E isso que você falou tem total sentido com a palavra de Deus. Não é? Lembra como os fariseus eles se comportavam mediante a lei? Eles praticavam a lei apenas externamente. De modo comportamental, digamos assim. Não é? Eles literalmente não roubavam. Muitos deles literalmente não adulteravam. Mas eles faziam torções na lei. Eles davam motivos para se divorciar quando Deus não ia arrumar outro matrimônio. O coração deles era cheio de avareza, de orgulho, de engano, de mentira. Tinha desejo de morte, eram violentos. Então, você está falando é perfeito. O pecado, ele não se resume a uma prática externa. Por isso que eu falei, é possível que você conheça pessoas mundo afora que não são cristãos, mas que têm uma vida de moral elevada, porque não fazem coisas visualmente erradas. Mas isso não significa dizer que elas estão livres de pecado. Ser livre do pecado significa ter o coração purificado. Tá? Ter a consciência purificada por Cristo. Tá? Do contrário, muitas pessoas podem se esforçar para levar uma vida hipócrita, fingida, que não pecam, mas que o coração está imerso no pecado. E a nossa grande luta é isso. Oi? Se auto-enganando também, verdade. Então, qual a grande beleza que nos mostra que isso é uma coisa, uma obra divina e ao mesmo tempo humana, cooperando? É que Paulo diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Observe, há uma atuação da graça de Deus em nós, mediante o Espírito Santo. Tá bem? De modo que não somos mais escravos do pecado. E agora sim, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. E ele continua. E então, Paulo pergunta, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Como a lei não me condena mais, isso me dá liberdade para pecar? Paulo está dizendo, porque vocês uma vez aprenderam que foram salvos e são salvos para sempre, isso agora lhes dá direito de viver de qualquer jeito pecando? Aí o que Paulo responde? De modo nenhum. A própria Escritura responde para essa pergunta besta que muita gente faz, quando a gente ensina a doutrina da eleição incondicional, né? Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Ou seja, se vocês se tornam servos para obedecer cegamente a alguém, você passa a ser de fato servo. É uma coisa óbvia.
tá? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Então, o que acontece é umas pessoas enganadas, porque receberam uma experiência apenas emocional de salvação, mas não verdadeira, espiritual. Pensar, então agora eu posso viver de qualquer jeito. Já fui salvo, já passei por esse rito aqui, agora eu vou viver de qualquer jeito. Veja, você está dizendo isso, significa dizer que você está se botando debaixo do jugo da escravidão do pecado. E a escravidão do pecado leva à morte. Se Cristo salva alguém de fato, ele liberta da escravidão do pecado. Então não tem mais a possibilidade de viver assim. Não pode mais viver assim. Mas deve viver de forma obediente. E a obediência a Deus conduz à justiça. Aí Paulo diz o quê? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado no passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Graças a Deus. Vocês largaram esse tipo de proceder. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, há uma clara ordem. Nós devemos viver em santidade, porque Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o primeiro estágio. A ruptura com essa escravidão. Tá bem? O segundo estágio, irmãos, é que há uma progressão contínua em toda a vida. Durante toda a nossa vida, deverá haver uma progressão na santificação. Veja, isso não é o que Cristo fez, não é no indicativo de Cristo. Isso é no imperativo. A lógica é, se eu me converti há 10 anos, depois de 10 anos conversando, vivendo com o Senhor e aprendendo mais da sua palavra, mais santo eu devo ser. Pecados que me aterrorizavam há 10 anos não devem me aterrorizar hoje. Não devem. Vocês estão entendendo isso? Estou só citando aqui números aleatórios. Mas a lógica é que nós devemos progredir na fé. Progredir na santidade, na santificação. Aí Paulo diz, falo em termos humanos. Veja que essa é a continuação do texto, né? Versículo 19 agora. Fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Todos nós temos limitações. Assim como ofereceram, no passado, os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Veja como o pecado é. Ele é do mal e conduz ao mal. Assim ofereçam agora, isso é uma progressão, né? Uma progressão na maldade, da maldade para a maldade. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Aqui também há uma progressão. Quanto mais servos da justiça de Deus, uma servidão obediente, alegre e abençoada, mais santos nós somos. Aí o Wayne Grudem diz, portanto, o dever deles, como cristãos, é crescer cada vez mais na santificação. Assim como anteriormente eram cada vez mais dominados pelo pecado. Tá? Talvez, eu falo isso no sentido humano, tá? Porque Deus pode quebrar qualquer barreira. Deus pode fazer tudo, irmãos. Nosso Deus tem todo o poder. Mas talvez você já deva ter tido essa situação. Se você tem algum parente idoso que não conhece o Senhor. E você deve ter tido a percepção seguinte. Essa pessoa viveu décadas e décadas da vida dela no pecado sem conhecer o Senhor. Agora deve ser muito mais difícil. Talvez você tenha essa percepção. E humanamente falando, é verdade. Porque também é uma progressão na queda do pecado. O pecado é da maldade para a maldade. Ainda que essa maldade ela não se expresse como necessariamente sendo uma pessoa sanguinária, mentirosa. Às vezes a maldade é idolatria. Às vezes a maldade é mentira. Às vezes a maldade pode ser também uma pessoa sanguinária. Existem vários tipos que o pecado ele age na vida da pessoa. Aí talvez você pense, olha, é mais difícil, porque tantos anos vivendo assim, é muito mais difícil agora que a pessoa está nessa idade, né, mudar. É verdade isso? É verdade. Humanamente falando. Porque Deus, ele pode absolutamente tudo. O Senhor tem todo o poder. De igual modo, irmãos, alguém que vive com o Senhor por décadas, ele não pode chegar no final da vida sendo pior do que quando começou a carreira da fé. Não faz sentido. Alguém que vive com o Senhor por décadas tem cada vez mais ser santo, humilde, menos arrogante, mais obediente, mais fiel. Não é? Pode falar. Essa progressão, ela depende da disciplina, sabe? A disciplina Sim. espiritual mesmo. Sim. Ao Senhor. Muitas vezes, E também da disciplina de Deus. Inclusive, esse é um dos elementos. Talvez na semana que vem a gente fale sobre isso.
É um dos elementos que Deus usa para nos fazer progredir na santificação. Disciplina. Tipo, os cristãos estagnados, sabe, na vida espiritual, uma vida sem mudança. Como você falou, eles passam 5, 10 anos e a pessoa é a mesma coisa. O cristão é a mesma coisa, não mudou nada, os mesmos erros, a mesma vida. Nem cresce no conhecimento, nem cresce espiritualmente, nem cresce na prática de vida. Você vê que são pessoas que tentam, sabe? Que tentam. Só que assim, tenta como, sabe? As ferramentas erradas. Tenta pela própria força, sabe? Tenta fugir do pecado, é aquela luta contra o pecado. Só que é uma luta que tá ganhando errado. Isso. Sabe? É uma luta que se dedica ali, aí faz um dia, não sei o quê, uma semana e quer que aquilo seja transformado na vida dela, quando na verdade não é. Perfeito, exatamente. Esse crescimento, essa progressão é de anos e muitos anos. Isso. Tá vendo? Como é o nome do autor que eu falei contigo, sei lá, sabe? Esqueci, fugiu da Fugiu da minha aí. É um desses aí bem antigos. Ele falando assim que a disciplina na busca pelo Senhor, que é o que nos santifica, é uma coisa assim, gradual e constante. Foi o John Way? Não. E assim, é coisa que você olha assim, você passa assim, um ano fazendo, buscando o reino de graça, orando sempre, sabe? Sem vacilar na oração um dia sequer. Lendo a palavra todos os dias, sem vacilar um dia sequer. Você olha uma semana, um mês, você não vê nada diferente. Mas quando você olha um ano, 2, você vê que você já é outra pessoa. Quando você olha 10, é uma pessoa totalmente diferente. Mas o que a gente falha hoje, eu acho que é nessa busca. Na constância. Na disciplina, é verdade. Lembrando que a santificação, ela não vem, né? Por mais que você fala, purifique seus corações, se santifique. Isso. Mas a gente vai santificar através da ação do Espírito Santo quando nós buscamos. Perfeitamente. Exatamente. E buscamos de forma constante. E a gente só consegue buscar constantemente, mesmo que com o nosso esforço, a nossa cooperação, por causa do Espírito Santo. Sem isso é impossível. Eu acredito que veio aquela ideia também, acho que foi é uma filosofia de que vinha do alto. É alguma coisa assim, aí a gente acha que a santificação... Coisa mística, o misticismo, né? Vem, bate, a pessoa agora muda de vez, né? Eu não vou desejar mais pecado nenhum, né? E é interessante isso, quando a gente fala sobre regeneração e conversão, eu não sou mais o Mário, que se converteu, mas ainda sou Mário. John Wesley, né? Eu não sou mais o Mário de, 15 anos atrás, quando aconteceu a conversão, mais ou menos. Mas eu ainda sou Mário. Eu ainda carrego a natureza pecaminosa, apesar de que agora não mais escravo dela. Não é? Então isso é uma coisa interessante que a gente tem que lidar por toda a vida. Tá bem? Mas tem fim. Mas é uma situação que tem fim. Então vem o terceiro estágio da santificação. É quando a santificação se completa. Né? E a santificação ela se completa em 2 tópicos, em 2 estágios também. Primeiro, na morte, a nossa alma ela estará perfeitamente santificada. E segundo, no retorno de Cristo, que aí também o nosso corpo será plenamente purificado, em 2 níveis. Quando nós morremos, nós sabemos que estamos com Deus. O sopro, o Espírito volta para o Senhor. Você acha que o Espírito vai voltar? Nosso Espírito, não é o Espírito Santo, tá, irmãos? O Espírito nosso vai voltar para o Senhor, para viver nos céus em impureza? Evidentemente não, porque lá não pode haver impureza. Então o primeiro estágio da nossa santificação, da plenitude da nossa santificação é na morte, quando encontramos com o Senhor. Porque no céu não pode entrar o pecado. E o segundo estágio é no retorno de Cristo. Quando o Senhor julgar de fato o mundo diante do seu tribunal, que nós recebermos um corpo glorificado. Aí nós seremos nós por inteiro. Porque Mário não é Mário apenas espírito, é Mário espírito e corpo. Foi assim que Deus me fez. Uma unidade, apesar de a gente dividir, né, mas é uma unidade psicossomática, um só. Deus me fez assim. Deus nos fez assim. Nós somos nós por inteiro. Então, na morte, nosso espírito ele é santificado plenamente para estar com o Senhor. E na ressurreição do corpo, nós somos plenamente agora purificados. Esses 2 estágios são importantes. Então, Apocalipse 21, 27 diz: nela, né, na Jerusalém Celestial, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu dividi aqui também em 2 partes, o texto de 1 Coríntios 15, né? Que eu não vou trazer o ensino desse texto completo por causa do tempo, também porque, se Deus permitir, a gente vai voltar logo à carta aos Coríntios e logo chegaremos nele.
Mas esse é um dos textos que eu mais gosto da Escritura, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Tá? Quando Deus sopra na narina de Adão, né, ele tornou-se uma alma vivente, um ser vivente. Mas o último Adão, lembre-se, o último Adão é Cristo, tá, irmãos? É espírito vivificante, é aquele que traz vida de fato. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Paulo está dizendo, o que vem primeiro é o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu, nós sabemos, o segundo homem é Cristo. Paulo está fazendo uma analogia entre Adão e o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, nós. E como é o homem celestial, Cristo, assim também são os celestiais, nós, onde estivermos com o Senhor nos céus. Nós já iniciamos esse processo de transformação. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, porque todos caíram em Adão, como Paulo escreve, traremos também a imagem do homem celestial, porque todos nós que o recebemos fomos redimidos em Cristo, renascidos em Cristo, ressuscitados pelo Espírito Santo. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é mal não pode herdar o que é bom. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembra que Paulo está falando da humanidade, ele está falando para crentes, para uma igreja. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós aqui é a ideia daqueles que estiverem vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, essa transformação, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Esse é o processo final da nossa transformação e santificação. Observe, o propósito desse primeiro estudo sobre santificação não era trazer os textos, sejam santos, largue esse pecado, largue aquilo outro. Isso também é sobre santificação. Nosso propósito nesse nosso estudo sobre Ordo Salutis é explicar o que é a obra da santificação. É uma obra que nós cooperamos com Deus, Deus e o homem realizam, ela só é possível na vida de cristãos, ela é progressiva, ela se inicia no dia da conversão e vai até o fim da vida. Como nós passamos para o céu? Porque está muito claro que nessa vida aqui, enquanto estamos vivos, ela não será completa, não seremos perfeitos. E no céu, está claro, só entra a perfeição. Carne e sangue não podem herdar o reino. Nós vimos que na morte seremos de fato purificados por Cristo, é o estágio final. Então temos aqui um diagrama também tirado da teologia sistemática do Wayne Grudem sobre mais ou menos a vida. Quanto escravos do pecado, a vida é a mesma, a vida de pecado, né? Esse vai e vem ali no pecado. Na conversão há um salto, tá? Há um salto literal, há uma mudança robusta, já no momento da conversão. Só o fato de desejarmos não mais pecar já é uma mudança totalmente gigantesca comparada à vida de pecado. E a partir daí há uma progressão. Essa progressão é falha, mas ela deve ser progressão. Ela deve haver um crescimento nisso, ainda que com as nossas fraquezas sendo levadas em conta. Quando nós morremos, passamos ao estágio de santidade perfeita. Observe que nada disso implica em méritos. Tudo só é possível tão somente pela graça e bondade do nosso Deus. Se Deus permitir, no próximo estudo, vamos ver os papéis de Deus e do homem nessa obra. Veremos também que nessa vida ela jamais será completa. Vamos ver os motivos para nós obedecermos ao Senhor. E vamos ver que deve haver também uma alegria real na santificação. Porque a gente prega sobre santificação, o mundo acha que é uma coisa terrível. Né? Acha que o crente ele passa a ser uma pessoa morta, que não se alegra, que não se diverte, que não tem prazeres nenhum. E é justamente o contrário. Agora sim nós entendemos o real sentido da vida e podemos nos alegrar com a certeza de que na eternidade também nos alegraremos para sempre. Porque o mundo, eles buscam toda a alegria possível no agora, uma alegria hedonista, o prazer da carne. Porque o mais perto que eles vão ter no céu é essa vida terrena.
E nós, é justamente o contrário. Essa vida terrena é o mais perto que a gente vai ter do inferno. Quando chegarmos no céu, não haverá nenhuma das tristezas das mazelas que temos agora. Então, há de fato uma alegria na santificação e um prazer em servir a Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém trazer algum questionamento?